Quem nunca ficou cagado de medo de fazer uma entrevista de emprego, principalmente quando você tá precisando de emprego, né? Ou seja, quando você ainda não tá empregado em nenhum lugar e aí você precisa escolher aquilo que vem pela frente. E aí, jovens, beleza? Eu me chamo Salomão, sou empreendedor, também sou o coordenador do Reuni Challenge, que é a maior competição de empreendedorismo universitário do Brasil. Eu tô fazendo um processo seletivo dentro da empresa que eu trabalho e em todo esse processo de seleção eu acabei vendo que a galera que estava ali fazendo a entrevista de emprego tinha dificuldade em responder algumas perguntas que para quem está fazendo a captação de talentos é fundamental. E por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui para você que vai fazer uma entrevista de emprego ficar um pouco mais tranquilo na hora de responder algumas perguntas. E é claro, nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês 4 dicas muito importantes, 2 de o que não se deve fazer e 2 de o que se deve fazer antes de ir para uma entrevista de emprego. Fazer entrevista de emprego é um negócio muito complicado, tanto para quem está tentando captar algum talento, quanto para quem está fazendo a própria entrevista, né? Quem está buscando um emprego. Se essa entrevista é do teu primeiro emprego, isso fica ainda mais difícil porque você não faz a mínima ideia, você não tem experiência nenhuma e isso tudo fica muito complicado. Mas pode ficar bem tranquilo porque todo mundo já passou por esse processo, né? Ou vai passar por esse processo. Seja a pessoa que está fazendo a entrevista de emprego, provavelmente ela já fez outras entrevistas de emprego, né? Buscando algum emprego. Aí você também, a partir da primeira entrevista, você já vai conseguir entender ali teus principais erros, né? Onde você deslizou na hora de falar para poder consertar isso para entrevistas futuras. O primeiro ponto muito importante, eu sei que todo mundo já fala isso, mas é muito importante eu reforçar isso aqui também. Nunca minta na entrevista de emprego. Não tente impressionar a pessoa que está fazendo a entrevista de emprego falando só o que ela quer, porque sei lá, você pesquisou essa pessoa e você sabe, pô, ela gosta de rock, ela gosta de anime e tal, e você fica puxando assunto sobre isso, né? Ou fica tentando descobrir o que ela gosta no meio do rolê e tudo mais. Então não faça isso, tá? Você vai gastar muito tempo da entrevista, o entrevistador provavelmente já tem alguma experiência em fazer entrevista e vai sacar isso na hora e ele vai ficar, pô, cara, chatão você, hein? Outro ponto muito importante é que se você mentir, principalmente em habilidades técnicas ou até mesmo comportamentais na hora da entrevista e você de fato passar e ser contratado, é muito difícil que você consiga seguir essa mentira aí por muito tempo no teu trampo. Então provavelmente você vai ser desligado depois ou vai receber aí uns bons puxões de orelha durante todo o teu período de trabalho e isso é chato pra caramba, então não tem por que você fazer isso. Outro ponto muito importante que eu inclusive já errei em entrevista de emprego e assim, eu entendi logo depois que terminou a entrevista de emprego, putz, eu fiz cagada aqui falando isso. Foi contar toda a minha história de vida, tipo, super detalhada e tudo mais pra, tipo, tentar gerar alguma empatia por meio da pessoa que tá fazendo a entrevista e sendo que a pessoa que tava fazendo a entrevista só queria saber das minhas habilidades técnicas e comportamentais de uma forma mais reduzida. A terceira dica é se inscreva aqui no canal e ative as notificações e é claro, clique aqui no gostei. Essa é a principal dica que você pode ter para você ser contratado já na primeira entrevista de emprego que você fizer. É super fácil e rápido, é só você clicar, aí está assistindo pelo celular, clica na tela e clica no botãozinho de gostei aí. E clica no botãozinho de gostei aí embaixo, isso vai ajudar bastante na disseminação desse tipo de conteúdo. E é claro, né, vou pedir pra vocês, se estão curtindo esse conteúdo aqui, passe também para aquele coleguinha que tá buscando o primeiro emprego ou que tá buscando se realocar no mercado de trabalho. A terceira dica que eu tenho pra vocês é o seguinte: estude a empresa antes. Não faça a cagada de chegar para uma entrevista de emprego sem saber pelo menos o que a empresa faz. Se você vai fazer uma entrevista para Petrobras, o mínimo que você deve saber é que eles trabalham com petróleo, que eles têm refinadora de petróleo, que são uma empresa muito grande, uma estatal e tudo mais. Se você vai para uma entrevista de emprego e você simplesmente não faz a mínima ideia do que a empresa faz, é muito difícil mesmo que o recrutador ache que você é uma pessoa muito foda e que ela deve te contratar. E não importa nem muito se você tem conhecimento técnico, mas se você não teve nem a motivação de buscar um pouco mais o que a empresa faz, cara, ou você tá extremamente desesperado atrás de emprego, ou você simplesmente não se importa e tá indo ali só porque, sei lá, alguém indicou e tudo mais, e isso não fica muito legal, tá? Então, se você não tem interesse em trabalhar naquele lugar, nem vá atrás da entrevista, tá? Nem chega lá. Mas se você de fato tá buscando se realocar no mercado de trabalho e quer entrar nessa empresa porque você quer mostrar que você é bom, quer crescer profissionalmente, estude um pouquinho a empresa antes, saiba um pouquinho mais do que ela faz, para quem que ela vende. Todas essas informações, por impressa que parível, vocês conseguem encontrar no site ou no Instagram da empresa
empresa. É super fácil conseguir essas informações, você não precisa decorar quantos clientes a empresa tem, mas você precisa saber, no mínimo, o porquê que essa empresa existe. É claro que se você fizer uma pesquisa um pouco mais aprofundada, você vai encontrar algumas informações bem importantes e que talvez sejam solicitadas na hora da entrevista de emprego, como por exemplo, qual é a estratégia da empresa. Muitas empresas colocam a sua estratégia já na home do site, né? Então, nós vamos crescer tanto esse ano, ou nós vamos fazer tanto esse ano. E aí isso pode ser relacionado a alguma das perguntas que vão fazer para você durante a entrevista. Por exemplo, você se considera uma pessoa que consegue superar desafios de forma rápida? Ou você consegue receber desafios e bater no peito e mandar ver? Se a empresa está perguntando isso, provavelmente isso está alinhado à estratégia da empresa. E é um negócio que você precisa saber responder na hora. Claro que se você não é uma pessoa que gosta de desafio grande, cara, você está no lugar errado. Então se você pesquisar um pouquinho antes da empresa, até mesmo você já vai saber que, cara, não é um lugar para mim. E por último, mas não menos importante, tenha muito claro quais são os seus próprios objetivos em curto, médio e longo prazo. Essa é uma pergunta que eu, por exemplo, faço. Mas eu não quero saber isso para, sei lá, ter um pouco mais de intimidade com você. Eu quero saber isso para ver se você já conseguiu definir alguma coisa da tua vida. Cara, se você não tem nada definido da tua vida, velho, às vezes é muito difícil que você se enquadre dentro do perfil profissional que eu tô buscando, né? E isso vai partir muito da empresa, do tipo de serviço que você tá fazendo, isso parte muito de uma série de fatores. Mas tenha em mente, pense agora, se fosse para você escrever agora, o que você quer até o ano que vem, a curto prazo, até o final do ano que vem, onde que você quer chegar profissionalmente? Quero me realocar, quero ter meu primeiro emprego, quero conseguir um pouco mais de experiência na área XYZ. A médio prazo aí, 3, 5 anos, aonde que você quer estar? Eu gostaria de ser promovido, ter um cargo de liderança, atingir tais objetivos. E a longo prazo, que é muito mais difícil, é óbvio, né? A longo prazo é sempre mais difícil para se fazer, mas cara, onde que você almeja, tá? Cara, talvez eu gostaria de ter minha empresa própria, gostaria de liderar meu próprio time, ter um projeto inteiro que eu seja o líder, né? Que eu seja o gestor. Essas informações são muito importantes para quem está fazendo a captação ali de talento, né? Quem está fazendo o processo de entrevistas, porque assim a pessoa vai ter uma noção um pouco maior, né? De quem é você e onde que você quer estar em curto, médio e longo prazo. Isso é muito interessante também para se saber, porque às vezes você não está alinhado com os objetivos da empresa e isso vai deixar um pouco mais claro para quem está fazendo a entrevista se você está dentro dos padrões da empresa ou não. É claro que vale lembrar aqui o seguinte, tá? Se você tá desesperado procurando emprego, cara, se joga aí no que der. Se você encontrar algum trampo que você ache muito legal, estude mais a fundo, tá? Estude mais a fundo. Eu já tive procurando emprego também em momento que eu tava desempregado, e aí de fato você não tem muita opção, né? Você precisa buscar o que vem ali pela frente e se dedicar naquilo ali até você se estabelecer financeiramente, manter a vida um pouquinho mais estável, que aí você consegue de fato buscar alguma coisa fora, alguma coisa com um pouco mais de fit com o que você quer para o teu futuro. Ou até mesmo, né, se destacar dentro dessa empresa e talvez descobrir novas habilidades. E aí, jovens, curtiram esse conteúdo? Vocês já tiveram dificuldade em entrevista de emprego? Comenta aqui embaixo, né? Fala um pouquinho mais da experiência de vocês como entrevista de emprego. Acho que essas perguntas são bestas, por exemplo, que animal você seria em uma situação de sede e fome? Compartilhem esse vídeo com a galera, né? Vamos fazer esse vídeo chegar mais longe, porque tem muita gente que tem muita dificuldade em fazer uma entrevista de emprego. Eu também tenho dificuldade de responder algumas perguntas. É claro que com um pouco mais de experiência a gente vai aprendendo um pouco mais do que responder e como se portar numa entrevista de trabalho. E é claro, né, para fechar bem esse vídeo aqui, vou pedir de novo para você se inscrever aqui no canal, clicar no gostei aqui embaixo, isso é muito importante pra gente e vai fazer com que esse vídeo chegue mais longe, né? E assim a gente atinge mais pessoas e mais pessoas conseguem aí seus primeiros empregos ou até mesmo se realocar no mercado de trabalho. Vou pedir para vocês clicarem no sininho aí para receberem sempre as notificações de todo o conteúdo que a gente está fazendo. A gente já tem, acho que mais de 50 vídeos aqui no canal, tem conteúdo de tudo quanto é jeito, né, que você pode estar usando. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, valeu e tchau!